Hello, good morning, how are you? Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia. Bom, aqui é o professor Aislan e hoje a gente vai iniciar o conteúdo do nosso terceiro bimestre. Ok? Bom, a gente vai vir aqui para o Unit 3, tá bom? Para a gente iniciar esse conteúdo e a gente vai fazer um retorno depois até aquela revisão, a atividade de revisão, para a gente poder revisar sobre o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Mas por enquanto a gente vai iniciar essa unidade para a gente poder ganhar tempo com os nossos conteúdos. E olha só o título dessa unidade: Amazonas is the biggest state. Então, Amazonas é o maior estado. De onde? Of Brazil. Of course. Do Brasil, claro. Então, o que está chamando a atenção para a gente aqui nesse título? Olha só, essa palavra aqui, biggest. Mais uma vez, a gente tem a palavra big, que quer dizer grande, só que aqui a gente está utilizando com outro sufixo. Lembram que a gente estava falando sobre a forma comparativa dos adjetivos? Agora nós vamos falar sobre a forma superlativa. A gente já vai entender isso, tá? Vamos lá passar. Aqui na Lesson 1, a gente já tem aqui esse Brazil Quiz, que vocês vão fazer, na verdade, uma pesquisa muito interessante para poder responder a essas perguntas. Mas eu tenho certeza que vocês já com certeza sabem sobre todas elas. Olha só, nós temos várias perguntas e a gente tem que marcar a resposta correta, só isso, tá bom? Então vamos lá. Number 1. Which is the biggest state? Qual é o maior estado? Então, qual é o nosso maior estado? Até no título da unidade vinha respondendo essa, né? Which is the smallest state? Olha, se big é o maior, smallest, que vem do adjetivo small, é o menor, não é? Então, qual é o menor estado? 3. Which is the highest mountain? Qual a montanha mais alta? 4. Which is the longest river? Qual é o rio mais longo? Which is the oldest city? Qual a cidade mais velha? Which is the newest state? Qual é o estado mais novo, mais recente? Tá bom? Perceberam como cada pergunta que tem aqui, a gente tem o adjetivo com esse sufixo, não é? Este sufixo bem aqui, ó, est. E em todas elas, viram como eu traduzi como o maior, o mais alto, não é? Então, esse sufixo aqui, est, ele tem justamente essa função, tá bom? Ele atribui ao adjetivo o grau superlativo, ou seja, o grau mais elevado daquele substantivo, tá bom? Então, o que é grande se torna o maior. O que é pequeno se torna o menor. O que é alto se torna o mais alto de todos, ok? O que é longo se torna o mais longo. Compreenderam? Aqui no number 2 diz assim, ó. Write 3 more sentences about Brazil based on the quiz. Que a gente tem o exemplo, ó. Amazonas is the biggest state in Brazil. Então vocês vão utilizar as respostas que vocês conseguiram, escolher mais 3 para construir frases sobre o assunto que a gente está falando aqui, que é o Brasil. Olha só, aqui foi tirada a resposta lá da primeira.
Which is the biggest state? Amazonas, não é? Como a gente já viu. Então, Amazonas is the biggest state in Brazil. E assim vocês vão construir outras 3 frases utilizando essa forma, tá bom? Olha só, aqui eu coloquei esses exemplos para a gente ver. Comparative é a forma como a gente estudou no segundo bimestre, que a gente colocou o R no final de cada um dos adjetivos, lembram? Então, grande se torna maior, mas no sentido de comparar. Por exemplo, eu sou maior do que o meu irmão, né? I am bigger than my brother. Eu sou maior do que o meu irmão. Interesting, como é um adjetivo longo, ele vai se tornar more interesting. Então, nos adjetivos longos, a gente não vai acrescentar nenhum tipo de sufixo, a gente só vai acrescentar o more, ok? Por exemplo, this movie is more interesting than its book. Este filme é mais interessante do que o livro dele, ok? Já no grau superlativo, a gente vai acrescentar este sufixo aqui, est. Então, the biggest é o maior, tá bom? A gente não está fazendo um comparativo entre uma coisa e outra. A gente está dizendo que essa coisa é o maior. Por exemplo, eu posso falar do meu pai. My father is the biggest father. Pronto. Ele é o maior pai. Entenderam? Já the most interesting é a forma como a gente faz com os adjetivos maiores. Ao invés de acrescentar o est no final, a gente acrescenta the most, tá bom? Antes era more para comparar. Aqui, para colocar no grau superlativo, a gente coloca the most, tá bom? The most interesting. My teachers are the most interesting. Os meus professores são os mais interessantes. Ponto. Você não está fazendo um comparativo, você está afirmando, ok? Que aquele é o mais alto grau daquele adjetivo. Tá bom? Na página 53, aqui na questão 3, nós temos esses exemplos, ó. What's the most beautiful city? Viram aqui utilizando the most, porque a gente está falando de um adjetivo grande, beautiful. Assim como historic, exciting, interesting, industrial, popular. Todos estes são adjetivos grandes, tá bom? Olha aqui o que a nossa amiga está falando. Ok, now let's talk about opinions, not facts. Vamos falar sobre opiniões, não fatos. Here are the results of a national opinion poll about the United States. Então, essa daqui foi uma pesquisa popular que fizeram nos Estados Unidos para dizer qual a opinião das pessoas sobre qual é a cidade mais bonita, por exemplo, dos Estados Unidos. E a vencedora foi São Francisco, na pesquisa de opiniões, né? E cada uma dessas cidades aqui foi a vencedora de uma dessas perguntas. The most historic é Filadélfia, a mais histórica, a mais exciting, a mais empolgante é New York, claro, né? A cidade mais empolgante tinha que ser Nova York. Então, aqui na questão 4 diz assim: Write a summary of the information from the opinion poll. A gente vai utilizar estas informações aqui na questão 4, ok? Olha só. According to our survey of 1,000 readers, San Francisco is the most beautiful city in the United States. Então aqui, ó, de acordo com a pesquisa feita com 1.000 leitores,
Ele começa já dizendo: São Francisco é a mais bonita cidade dos Estados Unidos. Philadelphia is the most historic city. E assim vocês vão completando, criando frases dessa mesma forma, com cada um desses formando este parágrafo, tá bom? É só ir formando assim, ó. Como está aqui, ó. Philadelphia is the most historic city. Ponto. Então você vai falar sobre Nova York agora. New York is the most exciting city. Se você preferir, você pode colocar of United States, como tem aqui. In United States, aliás. In United States. Ok? Gente, na questão 6, a gente vai completar isso aqui também utilizando os superlativos, tá bom? É só prestar atenção aqui, ó. E a gente utilizar as respostas que a gente fez naquela atividade anterior. Eu vou responder aqui a primeira pra gente ter como exemplo, ó. The biggest state in Brazil is Amazonas. Ok? Então, onde se fala aqui de São Vicente? Bem aqui, ó. Então a gente já sabe que essa daqui é a resposta, né? Which is the oldest city? Então você vai utilizar este adjetivo para falar de São Vicente. Então é só ir completando, tá bom? Na semana que vem a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto e a gente vai corrigir essa atividade além de corrigir a nossa atividade avaliativa remota, tá bom? Então nós temos bastante coisa para a semana que vem. 2 correções e a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto aqui, sobre os superlativos. Tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida estarei no privado para ajudá-los. Bye bye and I miss you. Saudades de vocês.